paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus que nos concedeu essa oportunidade de estar em sua casa mais um dia. Se você conseguiu chegar a esse lugar, foi porque a graça do Senhor te trouxe até aqui. Muitas das vezes a gente deixa com que as coisas fiquem no automático e a gente entra na casa do Senhor sem nem agradecer a Ele por esse privilégio tão grande de chegar a este lugar. Eu tenho certeza que tem muita gente que gostaria de ter sido alcançado pelo Senhor e estar sentado no lugar onde você está. Mas estão lá fora, servindo ao inimigo, muitas das vezes estão lá fora, agarrados aos seus problemas, estão lá cegos, sem visão nenhuma, e você chegou a esse lugar, você rompeu barreiras, você perseverou em fé, a mão do Senhor te trouxe e te colocou neste lugar. Seja grato por estar dentro dessa casa, seja grato por encontrar essas portas abertas, porque este lugar continua sendo casa de oração, casa do pão, lugar de alimento. Esta é a casa do Senhor, o lugar que foi consagrado para adorá-lo, para engrandecer, aonde o povo vem se encher, aonde o povo vem buscar, aonde muitas pessoas que não têm paz em casa se assentam nessas cadeiras para ter um pouquinho só de paz. Às vezes você está habitando na paz, está sendo transbordado da paz que excede todo entendimento. Tem alguém que quando coloca a cabeça no travesseiro não consegue nem sequer fechar os olhos para dormir. E você está habitando nessa paz. Agradeça ao Senhor o privilégio de estar nesse lugar. Gostaria de agradecer ao pastor dessa casa, agradecer a Lu pelo convite, a todos os irmãos. Que Deus em Cristo continue abençoando toda a membresia dessa casa, os obreiros. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que está em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu peço perdão aos irmãos pelo atraso, mas eu precisava esperar que minha irmã chegasse para ficar com os filhos dela. Era eu que estava incumbida de estar olhando as crianças. Todos encontraram? Que diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o começo da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vista, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com um colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como também eu venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Podeis tomar assento, irmãos? O Apocalipse, por muito tempo, por conta de um filme, por conta de uma série cinematográfica, ele foi tido como algo que relatava somente o fim do mundo. Mas o Apocalipse, ele é a plena revelação da pessoa de Cristo. Aqui você vai encontrar quem ele verdadeiramente é. Aqui ele garante aos crentes em Cristo Jesus que ele venceu e que você precisa perseverar para chegar no lugar que ele já disse que está aqui. Nós, por muitas das vezes, acreditávamos
que o Apocalipse era algo que não era para ser lido, ou que era para alguém que somente tinha estudo, ou para pessoas somente muito entendidas. Se você for olhar os primeiros versículos, ele diz, bem-aventurado, ele coloca uma bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que lê estas palavras. Bem-aventurado é aquele que estuda este livro. Bem-aventurado é aquele que conhece. Ou seja, isso não é só para estudo. Isso é para todo cristão em Jesus conhecer. Não é algo que você vai ler como eu era criança, eu lembro disso. Se lê esse livro, você fica louco, não pode ler. E era tanto mito, era tanta coisa. Ele é um livro que muitas das vezes ele vai falar numa narrativa que ela está alegórica. Ele não é algo que diz exato. Mas se você for buscar nas Escrituras, você entenderá exatamente o que João está querendo dizer. Com o avanço tecnológico, o avanço do estudo, as pessoas começaram a se apoiar demais em comentários bíblicos, a se apoiar demais em livros. Não que isso não tenha uma validade, é óbvio que tem. Nós glorificamos a vida desses santos homens de Deus da igreja antiga, que eles conseguiram a plena revelação e eles nos instruem muito com seus bons livros. Mas o Espírito Santo de Deus continua sendo o grande ensinador, o grande professor, aquele que dá a real revelação da palavra de Deus. Você pode buscar em muitos livros, pode se apoiar em muito conhecimento, mas é o Espírito Santo que continua direcionando e instruindo a sua igreja. E esse livro, esse versículo, ele começa a falar a igreja de Laodiceia. João, ele estava exilado na ilha de Patmos e ele teve uma revelação. João foi o último discípulo a morrer, morreu de velhice. Olha que benção, morreu de velhice. Mas também, se você for no Evangelho de João, você vai ver com que profundidade foi que ele conheceu Jesus. Quão profundas são as palavras. Eu costumo dizer que João, ele tem ali um outro Gênesis. O Gênesis, o livro da criação, começa dizendo que no princípio a terra era sem forma e vazia. Mas quando você vai lá para o Evangelho de João, ele começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. João, ele começa contando um Gênesis, o princípio da vida do Cristo. Ele começa narrando o início da vida de Jesus. E é a coisa mais linda quando ele diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele está dizendo, a tenda armada, a tenda que Moisés construiu, ela virou carne e começou a andar entre os homens. Aquilo que Moisés estava anunciando lá no Êxodo, ele veio em carne e começou a andar sobre os homens. Cristo pisou nessa terra. Cristo pisou na terra, ele tabernaculou em carne e osso. Ele foi provado como eu e você fomos. Ele sentiu fome e sede como eu e você sentimos. Ele também foi provado e tentado como eu e você somos. Ele sentiu na pele aquilo que eu e você sentimos. E João, ele foi o discípulo que teve a revelação das igrejas, a revelação daquilo que iria acontecer, a revelação daquilo que estava guardado para um tempo vindouro. E ele começa escrevendo às igrejas. João, ele já tinha sido um líder ali da igreja de Éfeso, e ele começa dizendo, assim diz, como ele diz aqui no 14, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, ou seja, a palavra final, está dizendo ele, está apontando para Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, o começo da criação, ele começa com palavras dizendo quem é que está entregando para a igreja. Ele diz, olha, vocês estão vendo, eu aqui, mas assim diz o Senhor. É como se ele estivesse falando isso. Assim diz o Cristo. E ele começou a escrever para aquela igreja. Era a igreja de Laodiceia, uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Ficava localizada essa igreja. E era uma igreja rica, farta, uma igreja que tinha boas condições. E ele começa dizendo aqui que a igreja estava morna. E ele dá essa situação para a igreja
o Senhor, Ele só vai falar com a gente aquilo que a gente possa compreender. O Senhor nunca vai falar de assuntos que você não entende. Ele nunca vai falar, se você não entende de agricultura, Ele não vai dar exemplos de agricultura para você. Se você não entende de economia, o Senhor não vai falar de economia. Ele vai falar exatamente de uma situação que você entende, para que você possa captar a mensagem que Ele está querendo te entregar. Então Ele começou falando para essa igreja que não tinha água, a água chegava lá por aqueduto, saía de um lugar a água, e o trajeto que a água fazia, ela não chegava nem quente e nem fria, ela chegava naquele lugar morna. Uma coisa terrível de se tomar. Quem aqui já tomou água morna sabe quanto é ruim. É insosso a água morna, ela volta, porque parece que não cabe no nosso estômago. E Ele está dizendo exatamente para aquele povo, sabe a água que vocês têm aqui? Sabe a água que chega nesse lugar que vocês não conseguem nem tomar? Vocês estão exatamente como essa água, morno. E Ele vai dizendo para eles, vocês estão cego e nu. Aquela cidade era uma cidade que produzia colírio. Era uma cidade também onde tinha uma indústria têxtil, produzia tecidos. Então Ele está dizendo de coisas que aquele povo realmente conhecia. Ele está escrevendo para uma igreja que tinha conhecimento das palavras que Ele estava anunciando. Não era algo que eles ficassem, por que Ele está dizendo que estamos nus? Por que Ele está dizendo que estamos cegos? Era exatamente o que eles conheciam. E Ele está dizendo, olha, Cristo Ele dá um diagnóstico para aquele povo, mas depois Ele vem e dá um conselho. Eu aconselho vocês que adquiram de mim ouro puro, colírio, vestes novas para tampar sua nudez. Ele estava dizendo que aquele povo que tinha uma igreja rica, uma igreja cheia, uma igreja estruturada, uma igreja que estava ali pregando na pessoa do Cristo, uma igreja bem estruturada, mas Ele disse, olha, vocês estão cegos, vocês estão nu, vocês estão morno e eu não estou dentro, porque Ele disse, olha, eis que eu estou à porta e estou batendo. Cristo estava do lado de fora da igreja. É uma advertência que João estava escrevendo para entregar àquele povo. A cada igreja que ele entregou, ele disse para a igreja, eu conheço as tuas obras. Para cada igreja que ele escreveu, ele estava dizendo, vocês não são completos desconhecidos nas minhas mãos. Eu conheço a obra de cada um de vocês. Eu conheço a obra de vocês. E aplicando para os nossos dias de hoje, eu vejo que no Evangelho, nós não podemos generalizar, porque eu não sou conhecedora de todas as igrejas que tem na face da terra. Mas a gente olha para a situação atual do Brasil e nós vemos igrejas bem equipadas, vemos igrejas bem lotadas, vemos igrejas que muitas das vezes têm frota de ônibus, vemos igreja que às vezes tem jatinho, vemos igrejas que tem dizimista com dízimos altíssimos, igrejas com a conta abarrotada. Mas está morna, está cega, está nua e Cristo está do lado de fora dela. Porque não tem mais se voltado para a pessoa do Senhor. Paulo, ele aconselha os pregadores, pregue Cristo. E que Cristo? O ressurreto. Ele não mandou, prega o Cristo que traz dinheiro, prega o Cristo que cura. Não, pregue o Cristo e esse o crucificado. Ele estava dizendo exatamente qual seria a pregação da boca de todo pregador. Pregue o Cristo. O Senhor, Ele é o centro do Evangelho. A Bíblia, ela tem um movimento chamado convergência, onde diz que todas as coisas, ela converge em Cristo, porque Ele é o centro do Evangelho. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele fez questão de dizer que por meio dele, para ele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A Ele, pois, seja dada a glória eternamente.
Cristo é o centro do Evangelho. Mas estamos vivendo num tempo onde o homem colocou o Senhor do lado e ele foi para o meio. Vemos muitas pregações enaltecendo Davi, enaltecendo Josué, enaltecendo Gideão. Às vezes você vai à igreja, você entra e sai sem nem ouvir o nome de Jesus. Porque a cruz deixou de ser atrativa. A cruz não é mais um lugar onde as pessoas querem passar. O Gólgota não é mais um caminho onde as pessoas querem andar. O caminho da crucificação, ele foi esquecido. Porque o evangelho, ele começou a trazer muitos benefícios, começou a virar o evangelho de multidão. O evangelho da multidão é o evangelho que cura, é o evangelho que sara, é o evangelho que traz benefícios, mas ninguém quer compromisso com o Senhor. A multidão chegava, Senhor pode me curar, Senhor pode isso, Senhor vai até a minha casa, mas ninguém queria segui-lo. Lucas vai narrar de 10 leprosos, onde eles são curados, mas somente um volta para agradecer. Eu vejo que esse, muitas das vezes, é o retrato e o cenário da igreja. Onde as pessoas recebem a bênção, mas não voltam nem para contar. As pessoas recebem a cura, mas não vêm testemunhar. Eu faço parte, lá na Assembleia de Deus de Saracuruna, no ministério do pastor Genival Leal, da mesa de intercessão. E lá nós temos o costume ali com a missionária Giza de fazer um corredor de oração. E uma vez tinha uma jovem em que ela me apresentou todo o problema dela. E eu disse, mas você algum dia já aceitou o Senhor? Você já firmou um compromisso com Jesus? Ela disse, não, mas todas as vezes que eu preciso eu sei aonde buscar. Eu falei, então você não quer um Senhor nem um Salvador, você quer alguém que resolva os seus problemas. E ela falou, é basicamente isso, eu não quero, eu acho que não está na hora de aceitar. Eu falei, bom, se você não quer entrar numa guerra que é sua, por que eu tenho que guerrear por você? Hoje em dia as pessoas procuram um guru espiritual. Elas querem pessoas que orem por ela, querem pessoas que vá até ela, que visite sua casa, que faça campanha de oração. Mas quando tudo vai bem, ela esquece que Deus fez. Ela esquece da irmã de oração. E eu fui muito franca com aquela irmã. Depois eu pedi perdão a Deus. Eu falei, eu não vou entrar na tua guerra não, porque se você não quer entrar, não vai ser eu que vou entrar. Se o filho, eu falei, eu não sou casado e não tenho filho. Se você que é mãe, gerou, a Bíblia diz que isso é fruto do ventre, é galardão, é um presente que ele dá. Se você não quer guerrear pelo seu presente, o seu galardão, por que eu tenho que entrar na frente? Hoje as pessoas não querem mais ter compromisso com o Senhor. Elas entraram no automático a ponto de entrar na igreja, bater o cartão só para o pastor não ir atrás e perguntar por que você não foi. Elas não têm mais um compromisso com o Senhor, porque o mundo se tornou atrativo. Hoje as pessoas não querem mais falar de eternidade, porque a vida aqui embaixo está muito boa para elas. Hoje em dia você não vê mais as mães trazendo um filho para o altar e entregando ao Senhor. Cumpra o teu propósito na vida dele. Não, hoje você vê a mãe orando, faça o meu filho médico, faça o meu filho doutor, faça o meu filho isso, porque elas não veem mais vantagem no evangelho. As pessoas descredibilizaram a palavra do Senhor. As pessoas tiraram o crédito. A palavra de Deus diz, quem foi que deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? O Senhor, Ele diz, quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje você vai falar de Jesus, o coração já vem fechado de dentro de casa. As pessoas não conseguem mais entender que o Senhor continua sendo o dono da terra. Elas colocam a sua confiança no médico, elas estão colocando a sua confiança no cientista, no remédio. A farmaqueia, a farmácia, hoje em dia virou uma indústria poderosíssima. Não vou dizer que você não deve buscar um médico, é óbvio que sim. Eu não seria tola ao ponto de dizer que a gente não precisa de buscar um médico. Se Deus deu entendimento, é claro que devemos.
Mas em primeira instância nós devemos nos apresentar ao Senhor. Porque o salmista vai dizer, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar o sentinela. Se não for Ele a edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se não for o Senhor a fazer, pode ter o melhor plano de saúde, tomar o melhor remédio no melhor médico. Se não for o Senhor, nada acontece. Ele continua sendo o juiz que bate o martelo e determina tempo, hora e momento. Ele é que continua fazendo. E João estava bem advertindo a essa igreja quem era o Senhor e por que é que eles tinham abandonado a Deus. Logo assim, no capítulo 4, ele diz assim, depois disso eu olhei para o céu e eis que eu vi uma porta. Quando a porta da terra começa a se fechar, Deus logo abre uma no céu, porque tem sempre um remanescente no lugar que continua buscando o Senhor. Sempre há um remanescente. Ele sempre deixa um remanescente, como deixou Noé, para que ele não destrua toda a terra. Achei Noé. Encontrei Noé. Assim como ele também, achei Davi, homem segundo o meu coração. Vou estabelecer o meu trono sobre toda a sua descendência. Ele está sempre à procura. Ele está sempre à procura. O Senhor, Ele entrega ministérios, Ele entrega dons, mas a sua palavra nos garante que os adoradores Ele está buscando. Para todas as outras coisas Ele vai entregando. O adorador é o único que Ele vai atrás buscar. E se Ele vai atrás é porque Ele sabe que tem. Se Ele busca é porque Ele sabe que ainda tem. Alguém com um coração sincero, voltado para Ele, alguém que se humilha, alguém que não está de olho nas coisas da terra, mas sim esperando a glória que há de vir. João queria advertir aquela igreja, ele diz assim, eu castigo a todos aqueles quanto eu amo. Ele não estava dando uma sentença final, ele estava dando uma advertência, porque ele amava aquela igreja. E ele não queria que aquela igreja ficasse na situação em que ela estava. E ele estava aconselhando, olha, eu aconselho que vocês possam comprar vestes, possam comprar colírio e possam ter as suas obras refinadas no fogo. O próprio Apocalipse, João escrevendo, vai dizer que ele vai pegar as nossas obras e jogá-las no fogo para refinar. Assim como o ourives faz com ouro, para saber a impureza, ele taca no fogo, e o que é ouro permanece, e a impureza ela vai sendo separada. E é assim que ele vai fazer com as nossas obras, porque obra apresentada com pecado na mão, o Senhor não recebe. Obra apresentada com o coração faltando perdão, o Senhor não recebe. Nós temos, muitas das vezes, uma mania de pensar que Deus é tão emocionado como nós. Ele nos deu a nossa alma, onde é a sede das nossas emoções. Foi o Senhor quem te deu. Mas Ele também tem o Espírito. E Ele diz que nós precisamos ser governados pelo Espírito, porque se a gente for governado pelas emoções, a gente anda feito doido nessa terra. Ele diz que nós devemos ser governados pelo Espírito. Ele diz que o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Isso também já é um conselho dele para dizer que a tua carne nunca vai te levar para um lugar bom. Ela sempre vai te levar para um abismo. E nós precisamos entender que o Senhor conhece a mim e a tua obra, e a todo tempo Ele continua nos advertindo e também nos aconselhando. Todas as vezes que a Bíblia ela é aberta e explanada, ali vai uma advertência, ali vai um conselho. Porque Ele nos garante, a minha palavra não volta vazia, ela cumpre o desígnio que aprove a Ele. Cumpre o desígnio que me apraz. Ela não volta vazia. A palavra, ela vai.
E ela cumpre aquilo que apraz ao Senhor fazer. E isso Ele faz dentro do meu e do teu coração. Quando? Não sei, mas Ele faz. Às vezes faz no dia, na hora. Às vezes faz daqui a um mês, daqui a uma semana. O tempo é Ele quem determina, mas ela diz que ela não volta vazia. E o compromisso que Deus tem nunca vai ser com a minha palavra. Por isso que vocês nunca vão me encontrar em lugar nenhum falando de mim. Vocês vão me encontrar falando da palavra do Senhor, porque Ele diz que o compromisso que Ele tem é com a palavra dEle, e não com a palavra do pregador. Até porque eu sou somente uma mensageira do Senhor. Eu só entrego a mensagem que é dEle, não é nem minha. A mensagem é dEle, o povo é dEle, a igreja é dEle. E era isso que João estava fazendo. Olha, eu recebi do Senhor e Ele me disse, agora você pega e escreve, porque essa igreja precisa ler isso que eu te entreguei. Nós precisamos entender que para que isso se cumpra na nossa vida, Ele diz assim, ó, no 21, ao que vencer, ou seja, vão ter outras pessoas que não vão conseguir chegar até lá. Porque Ele está dizendo, ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como também eu venci, e estou assentado com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo, aquele que vencer. Ele já está colocando para nós aqui. Não serão todos os vencedores. Não serão todos. E Ele está dizendo, aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito está anunciando às igrejas. O Senhor, Ele conhece a minha e a tua obra. O Senhor conhece o meu e o teu coração. O Senhor sabe quando nós fazemos algo para Ele e qual é a intenção do meu e do teu coração. A palavra do Senhor diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Mas também diz, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Mas também Tiago vai dizer, que pedis e não recebeis porque pedis maus, para gastar em vossos próprios deleites. Muitas das vezes, pedimos ao Senhor, vamos ao lugar certo, pedimos a pessoa certa, mas não recebemos. E não recebemos por quê? Porque pedimos mal, para gastar naquilo que não é com Ele. Qual é a noiva que vai pedir um presente ao noivo e vai gastar com outra pessoa, que não seja com o noivo? Tudo aquilo que pedimos tem que ser para a glorificação e exaltação do nome dEle. Tudo aquilo que vem à nossa mão é para a glorificação e exaltação do nome dEle. Jesus não vai te dar nada para que você se glorie, porque Ele diz que a glória dEle Ele não divide com ninguém. E se Ele te entregou, é para que o nome dEle seja glorificado. Nós precisamos entender qual é o propósito de estarmos na terra. O propósito é para buscá-lo, para encontrar com Ele. Era assim que Ele fazia com Adão. Toda a viração do dia Ele descia para falar com a sua criatura. Toda a viração do dia. O Senhor está aqui nesse lugar, na pessoa bendita do Espírito Santo. Todo momento em que você abre a sua boca para falar com Ele é a viração do dia, porque Ele diz que Ele rasgou o véu de cima a baixo. Agora não tem mais sumo sacerdote, não tem mais nada, você não precisa mais nada disso para falar. É só abrir a sua boca por meio da fé e crer que Ele está te ouvindo. Nós precisamos entender qual é o real propósito de estarmos aqui na terra. Qual é o real propósito que nós temos na pessoa do Senhor. Tem muitas pessoas que só estão amando isto aqui e estão esquecendo disso aqui. Tem muita gente que só olha para isso aqui. Tem tanto medo da morte porque está amando demais a terra. Aquele que não morre não vai poder ver Deus. Tem muita gente que está apegado a essas coisas. Eclesiastes 3, homem vai dizer que ele fez tudo perfeito ao seu tempo. Tudo ele fez perfeito ao seu tempo. Mas também
colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E, todavia, o homem não compreende. E por não compreender o anseio pela eternidade, sabe o que o homem faz? Coloca tudo que é passageiro dentro de si. E vai se agarrando com tudo que é passageiro. Tudo que é passageiro ele coloca para dentro. E vai comendo tanto alimento errado. Por isso que ele não entende a eternidade. Porque ele não está se enchendo daquilo que é eterno. Ele não está se enchendo daquilo que o Senhor fez para ele se encher. A palavra dele diz que nós somos vasos de barro. E a excelência do poder dele não é nossa. A excelência do poder é somente dele, não é minha e nem sua. João estava advertindo essa igreja. Assim como ainda hoje, o Senhor continua advertendo o seu povo. O Senhor continua entregando mensagens. O Senhor continua falando no meio da igreja. Mas a falta de discernimento tem cegado o seu povo e eles não mais sabem quando é o homem falando e quando é o Espírito. Não conseguem mais discernir quando é Deus entregando uma mensagem ou quando é o homem próprio abrindo a Bíblia, amparado em seu conhecimento, amparado em tudo aquilo que estudou, porque fez teologia, porque sabe sistemática, porque sabe hermenêutica, porque sabe tanta coisa. Ele se apoia em tudo isso, abre a Bíblia, tem nem mais temor. Não tem nem mais temor. São incapazes de colocar o joelho no chão e pedir a Deus uma mensagem para visitar o povo a qual eles estão indo. Porque eles acham que agora virou só abrir a Bíblia e falar. O Senhor continua dando mensagem. O Senhor continua dando visão e dizendo, passa a Macedônia, porque lá tem alguém que precisa ouvir. Deus continua dando visão. Deus continua pegando Jonas e dizendo, vai até Nínive, porque eu quero salvar aquele povo. Deus continua falando. Deus continua levantando homens e mulheres cheios da sua presença para falar no meio do seu povo. Mas muitas das vezes, esses homens e essas mulheres chegam e está como a igreja de Laodiceia, com Cristo lá fora, batendo a porta, esperando que alguém abra para ele entrar e cear. Com Cristo lá do lado de fora, chega a grandes palácios, que muito mais parecem palácios do que a igreja. Chegam a grandes lugares onde são recebidos, que parece que estão fazendo uma festa. E Jesus do lado de fora, esperando ser convidado para entrar, porque não tem espaço, nem para a direção do Espírito Santo. Não encontram espaço, porque o script já está pronto. Hoje tem que pregar sobre prosperidade, amanhã tem que pregar sobre isso, e o Senhor querendo falar de salvação. Mas o espaço para o Espírito Santo já não tem mais. Porque o homem já entrou no meio, o antropocentrismo já chegou. O homem entrou no meio. Ele entrou no meio e manipulou. Paulo, em Atos 17, vai falar exatamente sobre isso. No lugar onde os deuses eram exaltados, mas também onde o homem era glorificado, na Grécia Antiga. Paulo vai falar exatamente de um Deus desconhecido, onde o povo não sabia nem quem era. Um homem tinha exatamente um discurso na ponta da língua para falar do Senhor. E ele foi questionado. Ainda hoje, existem lugares como aquele que Paulo pisou, onde você chega e você vê ali deuses. Você vê o homem reinando no centro e o povo sem nem conhecer Jesus. Porque conheceram um Cristo que foi pregado, mas que não é o Cristo crucificado. Timóteo fala sobre isso. Paulo, quando escreve a Timóteo, vai dizer que chegarão tempos trabalhosos, onde haverão homens amantes de si mesmo, onde haverão mestres que foram levantados para pregar aquilo que o povo tinha desejo de ouvir. E não estamos distantes desse tempo. Hoje em dia, existe até igreja para homossexual, onde isso não é pecado. Existe igreja que não se fala de pecado. Um tempo eu estive em Buenos Aires e eu comecei a visitar essa igreja, eu fiquei 3 meses lá.
E não podia falar de pecado a igreja. Falei, mas se não fala de pecado, fala de quê? Fala de prosperidade, de bênção, que Cristo ama, que Ele é amor, que a super graça, que a hipergraça e que a graça cabia tudo, inclusive pecado. A graça é de graça, mas não te dá benefício para viver uma vida de pecado. A graça é um favor imerecido da parte do Senhor. É uma saída que Ele te dá para que você possa morar com Ele. É um benefício vindo da parte do Senhor. Nós nem entendemos. Nem se nós quisermos entender, será possível entender tamanho amor. João 3,16 diz, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Porque Ele amou o mundo. Eu, se tivesse um filho, não daria o meu. Mas Ele decidiu dar o dele. Se eu perguntar para minha mãe se ela quer dar ela tem 7. Se ela quer dar um de nós, ela vai dizer, não quero. Ela vai achar sempre uma pessoa. Não, por essa pessoa não vale a pena morrer. Por essa aqui também não. Por essa também não. Porque nós não sabemos essa medida de amor. Nós não entendemos a medida do amor ágape. Nós não conseguimos entender essa medida. E o Senhor todo o tempo tenta resgatar o seu povo através da sua palavra, através da vida de homens e mulheres, cheios da sua presença, proclamando, anunciando, resgatando. Homens como Jeremias, homens como Ageu, homens como Esdras, homens como Paulo, homens como Pedro. O Senhor continua usando pessoas. Nós somos o instrumento que Deus usa para resgatar o perdido. Isaías vai dizer, porque Ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, para proclamar as boas novas. Ele te ungiu também. Porque Cristo, na grande comissão, Ele disse que aquilo que Ele recebeu, Ele disse, o que eu recebi, eu estou te dando. Ele recebeu todo o poder. Ele disse que agora eu recebi todo o poder. E aí Ele recebeu na grande comissão. Ele entregou e enviou. Aí Ele disse, agora, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Ele te comissionou para você ensinar, para você pregar. Foi o próprio Cristo quem te comissionou. Não foi o pastor, não foi a missionária, foi o Senhor. O Senhor comissionou discípulos. O Senhor não comissionou diácono, diaconisa, presbítero. Não, isso aí foi ministério que a igreja recebeu. Isso foram os ministérios. Isso é um presente do céu. Aquele que deseja o episcopado, boa obra esse deseja. Isso é um presente e é serviço, tá? Não é promoção. Isso é serviço. É para servir. É para servir a igreja do Senhor, não é para se promover e nem para ser a estrela da igreja. A única estrela que brilha aqui dentro é Jesus. Ele é a única estrela que brilha dentro desse lugar. Mais ninguém. Pode ser o homem mais letrado que for. Não interessa. A estrela da igreja é Jesus. Só tem lugar para Ele. Para mais ninguém. É Ele que é. É Ele que faz. Tudo que nós conseguimos fazer é por causa do Senhor. Eu só consigo pregar porque o Espírito dele está em mim. Porque se fosse pelas minhas palavras, eu não tenho nem o que falar aqui para vocês. Vou contar um pouco da minha vida e só. Eu não tenho o que ensinar. O que eu ensino é aquilo que eu aprendi. O que eu aprendi não vem de mim, vem dele. E é isso que João está advertendo essa igreja. Essas igrejas, Laodiceia, Esmirna, Éfeso, a igreja de Tiatira, é tudo a igreja de Pérgamo, é tudo a igreja de hoje. Se você for olhar, se for comparar, é o cenário da igreja atual. E a palavra do Senhor está aqui nos advertendo. A palavra do Senhor está nos advertendo quanto a isso. Que nós precisamos vigiar,
Nós precisamos deixar de usar muletas no Evangelho e entender que não é o conhecimento, não são os bens, não são a quantidade de obra, não, nada disso, é o Senhor. É o Senhor. Nós não somos salvos por obras. Porque se fosse assim, o povo do kardecismo ia estar salvo, porque eles fazem muita obra. Até o povo do espiritismo ali também faz obra. Tem muita gente fazendo obra. Eu vejo ateu fazendo obra. Então não são por obras. Nós não somos salvos por obras. Isto não vem de vós. É dom de Deus. E os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Irrevogáveis. Você foi salvo. Mas Ele te apresenta o caminho para chegar à eternidade. E o caminho que vai te levar à eternidade é o caminho da obediência. João 14, 21 vai dizer: aquele que crê em meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se me ama, será amado do meu Pai. Ele já dá uma definição do que é amor. Quem me ama, me obedece. Quem me ama, me obedece. Nós precisamos entender que o caminho sempre será o caminho da obediência. E para obedecer ao Senhor requer renúncias. Muitas das vezes requer muito choro. Requer muita entrega. Requer muitas das vezes viver, muitas das vezes numa solitude, isolado. Porque o mundo não gosta de Jesus. O mundo acha o Jesus... Esse Jesus pop que eles pregam aí não é o Cristo ressurreto. Porque o Cristo da Bíblia, o Cristo das Sagradas Escrituras, não é esse Cristo que eles pregam aí fora. Não é esse Cristo que aceita tudo, que entra dentro da igreja, permanece do jeito que você está, vai que Ele te ama e está tudo certo. O Cristo que eu e você conhecemos é um Cristo que te salva. Ele faz igualzinho o povo do Egito. Ele te tira lá do Egito. E no meio do deserto ele vai tirando o Egito de você. E se você não estiver preparado, você não entra na terra prometida, assim como aquele povo não entrou. Se você não permitir que ele tire o Egito de você, você não tem condições de herdar a terra prometida. Porque aquilo é uma sombra do que haveria de vir. Nós estamos numa grande peregrinação. Ele diz que nós somos peregrinos em terra alheia. Nós estamos aqui de passagem. Ele tem tirado o mundo de dentro de nós. Mas se nós não permitirmos isso, nós não veremos a eternidade. Nós não veremos a eternidade. Eu não tenho como pregar algo diferente para vocês. Eu não tenho como falar algo diferente, porque a Bíblia nem me autoriza a dizer. Seria uma completa heresia eu falar que só vim para a igreja, você vai para o céu. Não tem como. Nós não estamos nos tempos de indulgências plenárias. Nós não estamos no tempo lá atrás, onde eles vendiam indulgência plenária, um pedacinho do céu. Nós não estamos nesse tempo. Nós estamos num tempo onde a palavra tem sido pregada, o conhecimento tem sido derramado, o Espírito Santo tem trabalhado continuamente dentro e fora das igrejas, porque tem muita gente lá fora afastada. O Senhor tem trabalhado no meio do seu povo. E o seu povo precisa entender que se o coração estiver endurecido, se eles não forem com a presença, a terra prometida, eles não vão conseguir pisar. Nós não podemos estar como aquele povo ficou no deserto, fazendo um trajeto que poderia ser feito em tão pouco tempo. Mas ficaram rodando ali, rodando e rodando e rodando e rodando e reclamando e murmurando e rodando. O Senhor continua falando na igreja. O Senhor continua dizendo que ao que vencer, Ele vai permitir se assentar com Ele no trono. Ele continua procurando aquele que tem ouvidos para ouvir o seu Espírito falando.
As promessas continuam de pé. Tudo que Ele prometeu continua de pé. Somos nós que devemos permanecer firmes naquilo que Ele já nos entregou. Que nessa noite nós possamos entender aquilo que o Senhor tem falado. Porque Ele falou comigo primeiro quando eu abri a palavra. Que nós possamos entender o recado que o Espírito Santo de Deus tem proclamado. Aquilo que Ele tem entregue ao seu povo e à sua igreja. O Senhor continua buscando homens e mulheres que amem estar na sua presença, amem andar na sua verdade, homens e mulheres que têm o coração desejoso para estar com Ele na eternidade. Esse deve ser o grande anseio do meu e do teu coração, estar na eternidade com Cristo. Que nessa noite, irmãos, o Senhor, Ele possa gerar fé através dessa palavra. Que Ele possa abrir os olhos do seu entendimento. Que Ele possa lançar sobre ti a plenitude da palavra, a plenitude do Espírito. Que o seu coração, ele possa queimar ainda mais de amor pelo Senhor. Que o seu coração, ele possa desejar ainda mais pela pessoa do Cristo. Que você possa desejar ainda mais por aquilo que é eterno. E que em mim e em você ele não encontre resistência de tirar aquilo que é do mundo. Que em mim e em você ele não encontre resistência de tirar aquilo que tem tentado ocupar um espaço que só pertence a Ele. E não a mais ninguém. O espaço do meu e do seu coração deve ser preenchido com a presença dEle. Que nessa noite, irmãos, vocês possam ser abençoados com essa palavra. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.